Escondido num depósito subterrâneo, há fileiras atrás de fileiras de arquivos que poucos já viram. Uma vida de trabalho do maior caçador de OVNIs da história. E eles podem conter provas de que não estamos sozinhos. Em 1957, a nave americana mais avançada é seguida por algo que tinha o poder de desaparecer. Em 57 não havia uma nave que pulasse da esquerda para a direita da sua visão instantaneamente. Uma aterrissagem no deserto transforma areia em vidro e deixa outros vestígios físicos para trás. Eles não eram buracos aleatórios no chão, era uma nave projetada. Quem é que veio investigar isso? O FBI. E as fotografias mais procuradas da história da ufologia. Essas fotos se tornaram o santo graal da ufologia. Relatos que comprovam marcas estranhas no deserto e uma foto perfeita demais para ser uma falsificação. Batem perfeitamente. Esse é o caso número 54103. Arquivos de OVNIs perdidos. Caçadores de OVNIs. 1954, o deserto do Arizona, próximo a Tucson. Quase ao pôr do sol, James E. McDonald, um físico da Universidade do Arizona, está dirigindo pelo deserto com 4 meteorologistas. Distante, McDonald percebe um ponto de luz estranho flutuando acima das montanhas. O objeto anômalo brilhante parece ser feito de alumínio. Ele o aponta para seus colegas, mas nenhum dos homens pode identificá-lo. Ele desaparece sem grandes reações. Mal sabiam esses homens que essa visão misteriosa simplesmente mudou o curso da história da ufologia. James McDonald ficou fascinado com a controvérsia nos estudos de OVNIs. E quanto mais crescia sua fascinação, mais ele percebia que esses casos tinham que ser mais investigados. Nos 16 anos seguintes, McDonald entrevistou mais de 500 testemunhas, descobriu importantes documentos do governo e apresentou evidências de OVNIs para grandes multidões por todo o país. Ele foi o primeiro homem a levar a ciência para os fenômenos dos OVNIs e os fenômenos para a comunidade científica. Hoje, o legado de McDonald está nos arquivos da Universidade do Arizona, uma fonte imensa de investigações e evidências sobre OVNIs. Há uma quantidade imensa de material aqui. A coleção é extensa. Anotações à mão, meticulosamente detalhadas. Temos filmes, vídeos, artefatos físicos. Deve ter informações bem interessantes aqui. Com acesso especial aos seus arquivos, os caçadores de OVNIs pretendem organizar as investigações de James McDonald, trazendo fichas de casos clássicos para o século XXI. Os caçadores de OVNIs encontram o arquivista Scott Kossel, que os acompanha até o cofre. Aqui estamos. Essas são as coleções especiais do arquivo da Universidade do Arizona. Os documentos de James McDonald vão daqui até lá embaixo. É uma área restrita. Boa caçada. Nossa. Bill Burns vai reabrir um dos casos mais controversos da história da ufologia. As fotografias de Heflin, de 1965, e passá-las por rigorosos testes e análises visuais. Essas 4 imagens se tornaram o santo graal da ufologia. Se forem reais, são as melhores fotos de um OVNI que temos em qualquer parte. Dr. Ted Eckworth vai estudar os acontecimentos com um RB-47 em 1957, quando dizem que um OVNI perseguiu uma equipe da Força Aérea por mais de 90 minutos e 1.120 quilômetros.
O incidente, um dos casos mais impressionantes, inclui 3 fontes confirmáveis: o piloto, uma estação de radar terrestre e a tecnologia eletrônica de ponta do avião. Todos os 3 viram um OVNI com capacidades impressionantes? Esse caso é muito bom porque não são só depoimentos de testemunhas. Podemos descobrir mais dados técnicos sobre o radar deles. E não foram só os sistemas de radar a bordo da aeronave, mas também o radar em terra. Houve diferenças de atividade que captaram o OVNI ao mesmo tempo. Talvez com essa pesquisa possamos descobrir algo novo. Pat Uskert vai olhar mais de perto as visões de uma estranha nave por Lon Zamora, um policial em Socorro, Novo México, em 1964. O caso envolve uma cápsula brilhante como uma nave que explode, deixando muitas evidências para trás. No arquivo de Zamora havia desenhos, havia fotografias e havia seu testemunho. O que eu quero fazer é, usando as técnicas e ferramentas modernas de hoje, continuar de onde McDonald parou e ver o que realmente aconteceu naquele dia a Lon Zamora. Depois de todos esses anos, isso nunca foi resolvido. Os arquivos são o resultado de 17 anos de trabalho de McDonald. Ele começou a reuni-los em 53, enquanto era professor na Universidade do Arizona. Dentre os arquivos de McDonald, há casos originalmente conduzidos pelo projeto Blue Book, que foram reabertos. Sua pesquisa descobre algumas das primeiras provas de que a CIA estava investigando OVNIs. Seus documentos revelam a possibilidade de que o Comando de Defesa Aérea, a inteligência da Força Aérea e até o Comando Aéreo Estratégico estariam envolvidos em incidentes com OVNIs. Sua conclusão: o público está sendo enganado. Você não pode fazer nenhuma pesquisa no trabalho de James McDonald sem examinar o caso Heflin. McDonald era fascinado pelo caso Heflin e não pôde deixá-lo. 3 de agosto de 1965, Santa Ana, Califórnia, aproximadamente 00:30. O investigador de trânsito Rex Heflin está prestes a tirar uma foto de um galho de árvore que está tapando uma placa na estrada. Mas, no canto do seu olho, ele vê uma coisa fascinante. Uma aeronave em forma de disco se movendo pelo horizonte a uns 45 metros do chão. De acordo com Heflin, ele bateu essas 3 fotos com sua câmera instantânea Polaroid 101. Quando o objeto vai da esquerda para a direita na estrada, a primeira, tirada pelo para-brisa da frente, mostra claramente um objeto em forma de disco que parece estar voando distante acima do chão. A segunda parece mostrar o mesmo disco tirado da janela lateral do caminhão de Heflin. Na terceira foto, o objeto parece estar menor, como se estivesse indo para longe da câmera. Em 2 minutos, o suposto disco desaparece, mas deixa para trás um anel de fumaça peculiar no céu. James McDonald não era a única pessoa fascinada pelo caso Rex Heflin. A Força Aérea investigou, o projeto Blue Book investigou e também o Comitê Condon investigou esse caso. Todos esses grupos consideraram o caso uma falsificação. O projeto Blue Book era o programa oficial da Força Aérea para estudos de fenômenos da ufologia até 1968, quando o Comitê Condon, liderado pelo físico Edward Condon, determinou que as pesquisas de OVNIs não renderiam nenhum resultado sério. O Blue Book foi abandonado 2 anos depois, em 1970, mas James McDonald acreditava que as conclusões de Condon eram muito falhas e mostravam um exagerado descaso com o grande número de incidentes sem explicação. A investigação de Bill começa com Anne Droffel, que não só mantém cópias das fotografias de Heflin, como também é biógrafa de James McDonald. Essas fotos se tornaram quase o santo graal da ufologia. Foi, mas você vê que Rex Heflin não ligava muito para elas. Ele emprestou primeiro para 2 fontes militares que queriam analisá-las. E ambas as devolveram. Mas aí, de acordo com os arquivos de McDonald, Heflin diz que 2 homens se dizendo do NORAD, o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, pediram as fotos emprestadas. Bom, Rex Heflin estava acostumado a trabalhar com fontes oficiais por causa do seu emprego. Então, deu as fotos a eles esperando que devolvessem alguns dias. Mas nunca devolveram. E só nos restaram cópias de cópias.
Depois de Heflin dizer que suas originais não foram devolvidas, a Força Aérea Americana oficialmente as considerou uma falsificação fotográfica. Tendo somente cópias para analisar, alguns analistas dizem ver uma linha acima do OVNI indicando um tipo de fio ou conexão ao objeto. Outros discordam, dizendo que são defeitos ou alterações vistos somente em cópias. Sem as fotos originais, não há como ter certeza. Então, de repente, outras cópias das fotos começaram a se espalhar pela comunidade de ufologia. E claro que foram alteradas. Então, se alguém fosse paranoico, poderia dizer que houve um tipo de desinformação com as várias cópias das fotos que foram aparecendo. Alguns acreditam que as originais foram levadas exatamente para isso. Então, quase 20 anos depois, algo milagroso aconteceu. Um dia o telefone dele tocou e uma voz de mulher perguntou: "Você já viram a caixa de correio?" Rex ficou confuso, mas saiu e viu um envelope lá. Ele abriu e lá estavam as 3 fotos originais que os supostos homens do NORAD tinham pego 20 anos ou mais antes. Acredita? Hoje, Ann Druffel é a fonte mais próxima para se chegar às fotos originais tiradas por Heflin. E ela dá cópias a Bill para maiores análises. Heflin morreu em 2005 e nunca desistiu da história de que fotografou um objeto real, apesar de ser um objeto diferente. A pergunta continua hoje: ele falsificou as fotos ou era um objeto real? O fio ou linha vai aparecer nas fotos originais? Análises mais profundas e dados cruciais dos arquivos de McDonald podem revelar se essas fotos são mesmo fotos de um disco voador. Batem perfeitamente. Depois de sua morte em 1971, o físico James McDonald deixou para trás uma incrível coleção de arquivos. Notas precisas, fotos, arquivos em áudio e outras evidências meticulosamente coletadas em anos de pesquisas de fenômenos de ufologia. Os caçadores de OVNIs selecionaram 3 dos mais intrigantes casos para fazerem novas investigações. 24 de abril de 1964, 5h45 da tarde. O policial Lonnie Zamora, do Departamento de Polícia de Socorro, no Novo México, persegue um Chevrolet preto que corre na antiga rua Rodeo, quando ouve um ronco alto e vê uma chama azulada a sudoeste. Zamora abandona a perseguição do veículo e avisa que vai investigar uma possível explosão. Quando se aproxima do local, ele espera ver um acidente. Ao invés disso, ele vê algo totalmente diferente. Um objeto metálico brilhante aterrissou ao lado da estrada no deserto. Ele estima que tivesse uns 9 metros de largura, o tamanho de um trailer pequeno hoje. Ele também diz que a nave, em formato oval, tinha 4 suportes de aterrissagem em sua base. De repente, o objeto decola com a mesma chama azulada, segue para sudoeste e desaparece em minutos. Pat está em Socorro, Novo México, esperando encontrar novas pistas baseadas no arquivo de James McDonald. É muito difícil explicar como o caso de Lonnie Zamora é significativo. Ele faz parte de todos os grandes relatórios de ufologia, desde o projeto Blue Book. Só que nesse caso nunca foi resolvido e por isso a gente tem que investigar. O historiador e repórter local Paul Harding recentemente cobriu o caso de Zamora para o jornal El Defensor Chieftain. E depois de mais de 40 anos, ele descobriu que a história de Zamora ainda se espalha. Sabe me dizer por que as pessoas ainda falam sobre esse incidente 40 anos depois de ter acontecido? É uma boa pergunta. Eu mesmo fiquei surpreso. Eu fiz muitos artigos sobre história, mas nunca antes sobre OVNIs. Quer dizer então que você não se considera um ufólogo? Não, de jeito nenhum. Eu fiquei surpreso com quantas pessoas na cidade realmente se lembravam disso ou estiveram envolvidas, então ficou bem interessante. Então, de um ponto de vista histórico, essa é uma história real. Isso realmente aconteceu. Eu não tenho dúvidas de que o incidente aconteceu. A única coisa que a história não pode contar é que o Sr. Zamora viu.
Eu não posso responder isso. O que Zamora conta é uma das visões de OVNIs mais específicas já registradas. De acordo com o arquivo de McDonald sobre Zamora, ele não deu só descrições do tamanho, da aparência, da velocidade e do comportamento do objeto. Os relatos descrevem marcas deixadas na areia pelo objeto e também areia fundida e arbustos queimados. Várias testemunhas desses estranhos vestígios físicos chegaram ao local alguns minutos depois da visão. Então, imediatamente você tem um bom número de agentes da lei que estão no local 10 minutos depois que Lonnie os viu. Quando se diz no local, quer dizer que eles foram ao local de aterrissagem? Eles foram ao local de aterrissagem, sim. Tá bom. E eram homens da lei que podiam confirmar se havia sinais de aterrissagens no chão, se havia arbustos queimados. Bem, na verdade, na história original do El Defensor Chieftain, eles veem as plantas ainda em chamas assim que chegam no local. Nossa. Então, isso diz que alguma coisa aconteceu. Muitas pessoas investigaram a visão de Zamora, mas poucas tiraram conclusões sólidas. Alguns acreditam que isso é porque Zamora ficou em silêncio por mais de uma década. Mas Pat está a caminho para ouvir a história em primeira mão. Lonnie Zamora concordou em quebrar seu silêncio. Enquanto Pat segue pelo deserto, Ted viaja ao Museu Aéreo de Castle, em Atwater, Califórnia, para encontrar o especialista em aviação Bill Scott. Os dois vão investigar os arquivos de James McDonald sobre a visão de um OVNI que perseguia um avançado RB-47 em 1957. O professor McDonald ficou muito interessado nesse caso, porque ele viu que havia muita tecnologia envolvida que dava algumas evidências diretas. Ele era a nossa ideia de tecnologia mais sofisticada no planeta. O RB-47E era a principal realização da Força Aérea dos Estados Unidos durante os anos 50. Ele foi especificamente planejado para não carregar armamentos, mas os altamente sensíveis ELINT, a tecnologia de inteligência eletrônica usada para interceptar sinais de radar. Seu objetivo com toda a aparelhagem eletrônica a bordo era voar ao longo da fronteira da União Soviética, por exemplo, e ouvir o que os radares russos transmitiam. Nos anos 50, quando essa nave foi lançada, era o equipamento para ouvir radares mais sofisticado do mundo, não era? Exato. Era a tecnologia dos anos 50, mas era a melhor que possuíamos. Foi crítico para a segurança nacional. Tínhamos o melhor aparelho eletrônico disponível. Mas a melhor tecnologia disponível da Força Aérea Americana logo encontraria algo além de suas próprias capacidades. 17 de julho de 1957, logo depois das 4 da manhã. Um RB-47 com uma tripulação de 6 homens está numa missão de treinamento de rotina no Golfo do México, próximo à cidade de Gulfport, no Mississippi. No monitor 2, um dos oficiais detecta um sinal se movendo rapidamente. Nos 90 minutos e 1.120 quilômetros seguintes, os interceptadores de radar da nave, as instalações de radar terrestres e até os pilotos da Força Aérea vão observar um estranho objeto seguindo uma das mais importantes naves da Força Aérea. Essa tripulação estava voltando da missão de treinamento, todos os 6 a bordo. 3 deles eram operadores do interceptador. Era o final do treinamento, estavam prestes a ir para campo, então estavam no auge de sua especialização, só terminando um programa de treinamento intenso antes de se unirem à tropa. Na época, era a primeira linha de nossa força de combate, o Comando Aéreo Estratégico. Então, esses operadores do interceptador tinham que ser muito bem treinados, porque literalmente o destino do país estava em suas mãos e nas dos pilotos dessas aeronaves. E o interceptador de radar? Há quanto tempo tinha sido lançado? Havia alguma chance desse equipamento estar com defeito ou ser uma tecnologia tão nova que houvesse alguma dúvida nisso? Ou isso era coisa certa e testada? Eu diria que provavelmente era testada e certa na época. Era avançada, muito bem mantida. De acordo com o relatório de James McDonald, apesar de ser o equipamento mais avançado em funcionamento, o oficial que viu o objeto primeiro no interceptador achou que o equipamento estava com defeito. Um dos outros operadores checou 2 vezes e tentou em outro monitor, que usava antenas diferentes do RB-47. Concluíram logo que o equipamento estava funcionando bem, tudo estava perfeito. Mas o resto da equipe estava prestes a ver de perto o que aparecia em seu campo de visão. Quando o RB-47 se aproxima de Jackson,
No Mississippi, para a segunda parte de seu exercício, um dos pilotos localiza o que ele pensa ser luzes de outro jato se aproximando rapidamente. Quando a luz branco-azulada se aproxima rápido, ele alerta o resto da equipe para que se prepare para manobras evasivas repentinas. Mas antes de tentar qualquer coisa, tanto ele quanto seu copiloto veem a luz instantaneamente mudar de direção e piscar em sua trajetória de voo. Depois, ela apagou. Nessas raras gravações dos arquivos, James McDonald é ouvido fazendo uma entrevista com um piloto que encontrou o objeto, o coronel Louis D. Chase. Eu olho para ele como um piloto à noite vendo uma fonte de luz e a interpretando como um avião, mas de repente ele voava na minha frente tão rápido que eu não pude reagir. Ele simplesmente apagou ou sumiu numa velocidade angular? Não, só apagou. Só desapareceu? Só desapareceu, é. Foi uma interceptação e tanto. Isso é muito estranho mesmo. Eram pilotos treinados de aeronaves, oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos. Esses caras sabem como é uma aeronave. Nada no arsenal militar dos Estados Unidos tem a habilidade de simplesmente apagar. No relatório, o piloto com 20 anos de experiência diz que o objeto se movia numa velocidade que ele nunca tinha visto em toda sua experiência profissional. E o fato de ficarem chocados com uma coisa que eles viram diz muito. E não é só isso, porque além da prova visível, a tecnologia dessa aeronave que está aqui atrás era nosso sistema mais sofisticado para se conseguir captar um radar. Sem imagens restantes do interceptador de radar, Ted checa o depoimento nos arquivos de McDonald para verificar as incríveis manobras do objeto. E Bill se concentra nas fotografias de Rex Heflin com um teste em campo para verificar a teoria de falsificação. Os arquivos de James McDonald oferecem pistas intrigantes de alguns dos maiores casos de OVNIs já registrados. Do estranho encontro de Loni Zamora no deserto, aos pilotos altamente treinados do RB-47 ouvindo zumbidos de objetos que eles não podem descrever. Mas talvez o caso mais conhecido envolva essas fotos. 4 imagens de um disco voador tiradas em 1965 por Rex Heflin em Santa Ana, Califórnia. Muita gente disse que as fotos eram falsas. Um dos motivos seria por Heflin não poder tirar 3 fotos de Polaroid em apenas 20 segundos com essa velha câmera dos anos 50. Mas será? Bill trouxe um cientista veterano da Polaroid, Ted McLelland, para testar essa teoria. Seria possível Rex Heflin tirar 3 fotos em 20 segundos usando uma Polaroid 101? Ted trouxe uma autêntica câmera Polaroid 101. Essa é exatamente o mesmo modelo que Rex Heflin usava em seu trabalho diário e que usou para tirar as famosas fotos. O filme simplesmente entra por trás da câmera, você fecha e dentro fica sem luz. Você abre o visor e aperta o botão e puxa a foto. Eu vou demonstrar isso. Então você não espera o filme realmente ser processado dentro da máquina. Você só tira dela assim que termina de bater a foto. Exato. Você tira o papel assim que bate a foto. Tá. Bem, a prova dos 9. Pronto? Pronto. Vai! Duas, está indo muito bem. $17 segundos. Muito bem. Mais uma questão riscada da lista. Há ainda outras que põem em dúvida a evidência de Heflin. Várias pessoas dizem que as fotos têm muito foco, sugerindo uma dupla exposição. Uma dupla exposição acontece quando 2 fotos são tiradas no mesmo frame de um filme. Se isso fosse falsificado,
Heflin poderia ter tirado uma foto do céu da sua janela e depois tirado uma segunda foto de uma calota ou um objeto similar no mesmo filme, fazendo parecer que as duas imagens são uma só. Então, Ted, outra grande questão nessa controvérsia do Heflin é a seguinte. Olha essa foto. Isso parece ter foco, isso parece ter foco, isso parece ter foco. E essas vagamente parecem ter foco, e essa tem foco. A visão do espelho traseiro. Então, uma das questões é que elas são duplas exposições ou fotos falsificadas. Dependendo das configurações da câmera e do filme, objetos próximos à lente ou à distância podem parecer fora de foco. A habilidade de Heflin em capturar o primeiro plano e o plano de fundo levou muita gente a questionar a validade das fotos. Usando essa câmera, acertando ela no infinito, com um filme de 3.000 asa, você tem foco de 90 centímetros ao infinito. Então, o que você está dizendo é que essa câmera pode captar todos esses objetos. Esse e a linha da estrada até o infinito em foco ao mesmo tempo. Exato. Outro ponto que afligia James MacDonald era visto na quarta e última foto de Heflin. A última imagem de Heflin parece mostrar um anel de fumaça deixado pela nave quando ela partiu. As primeiras 3 fotos mostram o que parece ser um céu limpo, mas a quarta, supostamente tirada apenas 2 minutos depois das primeiras 3, mostram nuvens no céu. Então, olhando essas 3 fotos tiradas de dentro do carro, na verdade, você não vê nenhuma nuvem nelas, estando elas lá ou não. Ele sai do carro e tira essa. De repente, nuvens aparecem na foto. Então, a questão é... onde estão as nuvens? Nessa câmera, a exposição automática provavelmente foi influenciada pela escuridão de dentro do carro e a exposição próxima a ele. Na foto de fora, a última, não há nada que interfira na exposição e ela capta exatamente o que vê. Então, deixa eu entender bem. Aqui tem a escuridão do carro. Certo. Que privilegia isso aqui. Certo. Portanto, fica um céu totalmente branco contra um fundo totalmente negro. Mas aqui, ele está fora. Então, a exposição automática só capta o que vê da luz que entra pelas lentes. Nada interfere nisso. Ela capta exatamente o que vê, como as nuvens. Certo. Esse mistério está resolvido. Depois que alguns pontos foram esclarecidos, o mais difícil de todos é de que o objeto é falso. O projeto Blue Book considerou as fotos falsas, calculando que o objeto só tinha 22 centímetros de diâmetro e estava a 3,5 metros do chão, e uns 4,5 a 6 metros de distância. Não há falsificação que eu tenha visto com os negativos aumentando ao máximo que pude. Não vi sinais de falsificação. Então não tem cordas nem fios? Não, nada disso. Mas a maior prova de que é um verdadeiro OVNI pode estar nos cálculos do próprio James MacDonald. Mas Pat ainda está em busca de algo sólido sobre o arquivo de Lonnie Zamora. Eu estou aqui no Departamento de Polícia de Socorro, no Novo México, onde eu vou encontrar o chefe de polícia Lawrence Romero. Lawrence concordou em levar Pat para conhecer Lonnie Zamora no local de aterrissagem. Pat espera ter uma ideia mais clara da visão de Zamora e rever algumas das antigas questões de James MacDonald. Qual é a sua opinião sobre o Lonnie? Lonnie é um cara muito correto, excelente policial. Ele é um pilar da igreja também. Você não duvida em nada da história dele? Não. Estamos perto do local agora? Estamos sim. Estamos a uns 120, 150 metros. Finalmente encontrado Lonnie Zamora, a testemunha-chave do caso, Pat busca ir mais fundo num dos casos mais estranhos de MacDonald. O que aterrissou no deserto próximo a Socorro, Novo México, naquele dia frio de primavera? Essa é uma das marcas originais? Pat está em Socorro, Novo México, e veio encontrar Lonnie Zamora, personagem de um dos maiores casos de OVNIs de James MacDonald.
Zamora não fala sobre esse encontro de 1964 no deserto há mais de uma década. Mas depois de anos de exames, Lonnie espera ajudar a provar que o que ele viu não foi inventado. Então, o que você viu a partir desse ponto? Daqui eu podia vê-lo de cima. Parecia um objeto em formato oval. Eu diria que uns 9 a 12 metros de largura. Eu não sabia o que era até que comecei a ir em direção a ele. Eu percebi que era algo que eu nunca tinha visto. Ah, entendi. Eu achei que talvez fosse um tipo de experiência da Força Aérea, sabe? A princípio. Você achou que talvez pudesse ser uma aeronave militar de algum tipo ou alguma coisa parecida? Uma coisa assim. Bom, foi investigado e eles descobriram que não havia uma nave desse jeito. Não havia nada aqui. O objeto de estrutura e formato estranhos que Lonnie descreve é parecido com o módulo lunar. Na verdade, investigadores da Força Aérea inicialmente tinham a teoria de que podia ser um teste desse veículo altamente secreto, mas depois, logo foi provado que essa teoria estava errada. Um modelo do módulo lunar que funcionasse só ficou pronto em 1965, um ano inteiro depois do que Zamora viu. Mas o que aterrissou ali deixou evidências. Você está me dizendo que havia vestígios da nave aqui? A nave estava por aqui. E tem uma marca bem ali. Essa é uma das marcas originais? Bem ali. Tem uma ali. E tem uma outra lá. Ah, tá. Onde a pedra está. E uma ali e uma aqui. Eram 4. Então, logo depois da nave decolar, essas marcas estavam frescas? Isso. Bem frescas. As marcas não são os únicos vestígios físicos que a nave deixa. De acordo com Lonnie, arbustos queimaram e pedras derreteram no local. Onde estavam esses arbustos exatamente? Bom, tinha um grande bem ali e um aqui e outro aqui. E eles estavam queimando. Esse daqui queimava mais. Não dava nem para chegar perto. Ele incendiou mesmo. Você acha que esse fogo aqui estava diretamente relacionado ao objeto que viu? De quando ele decolou, isso. Mas essa evidência foi rapidamente confiscada pelos investigadores da Força Aérea, que chegaram logo depois de Lonnie. E McDonald revela que não foi a Força Aérea que pediu que esses fragmentos fossem recolhidos e levados. Foi o FBI. Aumentando o mistério, os arquivos revelam que o FBI não queria que ninguém soubesse que estavam trabalhando no caso. O motivo disso nunca foi totalmente revelado. Eles ficaram empolgados com isso, sabe? Eles tentaram fazer perguntas, mas não me deixaram responder nada. Fica quieto por uns tempos. A Força Aérea mandou você ficar quieto por uns tempos. James McDonald estava interessado em quebrar esse silêncio e buscou especialistas que tinham sido chamados pelo governo para investigar o que Lonnie tinha visto. Seus arquivos indicam uma especialista. Mary Mays, da Universidade do Novo México, foi encarregada de analisar as plantas na área. Numa entrevista com McDonald, Mays descreve o local e diz ter visto uma área de 63 a 76 centímetros de areia fundida no local de aterrissagem. De acordo com ela, uma pequena área de deserto tinha virado vidro. Um teste pode dar luz à história de Lonnie. Esperando acrescentar à investigação de McDonald, Pat tenta descobrir quanta energia seria necessária para derreter a areia do local do encontro de Zamora. Eu vou encontrar Patrick Morrissey, um soprador de vidro com 30 anos de experiência. Ele vai me dizer exatamente como a areia funde em vidro. E trouxe especificamente a areia do local em Socorro, onde Lonnie Zamora viu a nave aterrissar.
Sabe que há várias teorias sobre o que aconteceu. Uma delas é de que algo aterrissou e fundiu a areia em temperaturas incrivelmente altas. Outra teoria é que talvez falsificadores tivessem fundido a areia. Então, o que eu quero saber de você é o que é preciso para se fundir areia em vidro. Primeiro, o que vamos ter que fazer é tirar daqui e usar essa bandeja. Tá. Depois vamos colocá-lo no nosso forno aqui para ver se conseguimos derretê-la. Enquanto isso esquenta, eu queria fazer algumas perguntas. Digamos que falsificadores tivessem um equipamento como um maçarico. Não. Daria certo se eles levassem um maçarico para tentar fundir a areia? Seria uma boa chama, mas não chegaria a derreter vidro nenhum. Não seria quente o suficiente. Sei, então você está me dizendo que é preciso de um forno para poder derreter o vidro. Isso mesmo. Eu acho que eu tô vendo a areia mudar de cor. Está começando a se unir, mas não se engane. Isso não é vidro. Pelo menos ainda não. Depois de quase 25 minutos, a amostra de areia do local de Zamora está pronta para ser examinada. Tá bem quente. Quente quanto? Agora deve estar a pelo menos 1150 graus. 1150 graus Celsius são suficientes para derreter a areia. 1150 graus é quente o suficiente para derreter a areia que você me trouxe. De acordo com os nossos relatos, havia um grande espaço de vidro fundido no local da aterrissagem. Sei. Então é preciso 1150 graus para se criar 25 minutos É. para derreter esse pedacinho. Sei. Então a teoria da falsificação É meio difícil de acreditar. São necessários mais de 1150 graus e algum tempo de duração para derreter a areia. Talvez de 20 a 25 minutos para poder derreter. Então, na opinião profissional do Patrick, a falsificação é improvável. A descoberta de Pat acrescenta grande validade à história de Lonnie Zamora. Enquanto isso, Ted continua sua investigação do caso do RB-47 de James McDonald. O que acontece quando a aeronave mais sofisticada do arsenal americano é ultrapassada por algo bem mais avançado? Em 57 não havia uma nave que pulasse da esquerda para a direita da sua visão instantaneamente e depois apagasse. Os arquivos de James McDonald forneceram novas informações para investigar tanto as fotos de Rex Heflin quanto as visões de Lonnie Zamora no deserto. Mas sem registros do radar e nem testemunhas de 1957, pouco se sabe sobre o encontro do RB-47, onde um objeto perseguiu um jato de última geração da Força Aérea por mais de 90 minutos e 1.120 quilômetros. Com isso em mente, Ted e Bill Scott estudaram a trajetória da aeronave, esperando compreender os estranhos acontecimentos naquela manhã de verão. Então a aeronave vira para oeste. E é aí que o piloto vê de dentro do cockpit. Depois, o que eles fazem até chegar a Dallas? E quando é que eles tentam fugir do objeto? Eles começaram a acelerar e a desacelerar para ver se podiam afastar o objeto. E ele se manteve com eles o tempo todo. A essa altura, o piloto entra em contato com Duncanville, com o radar terrestre deles. Não só Duncanville confirma que está vendo o OVNI, como também vê a aeronave. Uma das coisas que me fascinam nesse incidente em particular é que quando os pilotos relatam que a luz brilhante desapareceu, o radar terrestre em Duncanville disse que perdeu o objeto e o operador do interceptador disse que perdeu o objeto de vista também. Certo. Então desapareceu nos três ao mesmo tempo e quando reapareceu, todos os três viram de novo. Todos os três concordam na progressão do caso. A visão dos pilotos, a tecnologia do RB-47 e, mais incrivelmente, o radar terrestre também. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Agora, nesse ponto, o nosso piloto recebeu permissão para desviar do seu curso de volta à base. E agora ele vai atrás do objeto, é isso? Isso mesmo. O objeto está numa altitude baixa, então o piloto no RB-47 mergulha em direção a ele e, de repente, o objeto para e eles o ultrapassam. Então, na hora em que a tripulação começa uma curva para a esquerda, para voltar para onde possa ver o objeto... Infelizmente, nessa altura, eles ficam com pouco combustível. Isso mesmo. E é aí que eles decidem parar e voltar para casa. Isso mesmo. Então eles seguiram para o norte e voltaram para a base aérea de Forbes, no Kansas, e o objeto continuou com eles. Isso, ele foi atrás, ficou com eles metade do caminho. Até a cidade de Oklahoma, e lá em Oklahoma ele desaparece. Depois de 90 minutos, a perseguição intensa deixa os pilotos e o radar terrestre pasmos. Nenhum deles tem uma explicação para o que tinha acontecido.
Quando reunimos as várias descrições das manobras de voo desse objeto, você diria que são explicáveis para uma aeronave convencional? Bem, em 1957 não existia uma aeronave que pudesse sumir no espectro eletromagnético e também no espectro visual. E até hoje não temos nada assim. Apesar da evidência e do depoimento impressionantes, o projeto Blue Book rapidamente considerou a visão uma quase colisão de 2 aviões de passageiros DC-6 perto de Salt Flat, no Texas. Eles não deram detalhes dessa explicação a não ser a seguinte declaração. Abre aspas. Ficou definitivamente estabelecido pela aviação civil que o objeto observado nas proximidades de Dallas e Fort Worth era um avião de passageiros. Fecham aspas. A conclusão do Blue Book é altamente improvável, já que a trajetória de voo do RB-47 só chegou a 643 quilômetros de Salt Flat. McDonald usou essa declaração em seu relatório para demonstrar os métodos precários de investigação da Blue Book. Mesmo assim, o caso agora está nos arquivos oficiais do Blue Book como identificado. Eu sinto que tem alguma coisa aí. Parece que temos algo aí. O que é, eu acho que não sabemos. É que estamos 50 anos depois, ainda sem saber. As respostas ao caso do RB-47 nunca serão totalmente conhecidas. Mas a investigação pode ter uma coisa certa. James McDonald nunca concordou com as descobertas do Blue Book. E para ele o caso continua não identificado. Mas tem uma última acusação de falsificação a ser testadas. As fotografias de Rex Heflin. Heflin disse que o objeto que fotografou devia ter 6 metros de diâmetro e estaria a 213 metros de seu carro. O projeto Blue Book disse que o objeto era pequeno como uma calota e estava próximo à câmera. Bill trouxe Ted e o analista de imagens Terence Masson para dar uma olhada mais de perto nas fotos. Blue Book disse que era uma falsificação, que o objeto não tinha mais do que 22 centímetros de diâmetro, que talvez estivesse a 3,5 metros do chão e talvez de 4,5 a 6 metros de distância. Mas a conta de Heflin difere muito. Ele descreve um objeto específico de 6 metros de diâmetro a 213 metros de distância. Usando esses números específicos, Terence construiu uma imagem em 3D para testar a declaração de Heflin. Ele põe um disco de 6 metros de diâmetro a 213 metros de distância, conforme a descrição dada por Heflin depois do incidente. Se Heflin falsificou as fotos e simplesmente inventou números sobre o tamanho e a distância do objeto, não há quase nenhuma chance do modelo em 3D coincidir com as fotos. Se ele estava dizendo a verdade, se ele fez uma estimativa correta pelo que viu, esse objeto na nossa simulação tem que alinhar. Aqui está nosso objeto de 6 metros de diâmetro, a 45 metros do chão. Vamos escorregá-lo. Vamos apagar nossa imagem e colocar nosso objeto a uns 230 metros. Incrível! Isso é mais do que aproximado. Mais do que aproximado? Bate perfeitamente! Isso é simples trigonometria. Você só põe no espaço. É bem exato, do tamanho do objeto e da altura do objeto que Heflin disse. Elas batem de forma precisa. Então você eliminou a história de alguém jogar algo no ar como uma calota. Você excluiu isso porque não poderia ser assim. A teoria da investigação é de que Heflin deve ter observado algo fora de seu entendimento. E que ele não falsificou nada. Na minha estimativa, James McDonald fez um bom trabalho coletando evidências relevantes para esse caso. Eles não tinham muito poder de informática na época. O processamento digital de imagens era uma tecnologia nova. Nós acrescentamos ao que McDonald disse porque temos essas ferramentas ao nosso dispor. E, portanto, podemos mostrar definitivamente pela matemática, nessa simulação por computador, que Heflin estava certo. Com os incríveis avanços de hoje nas análises tecnológicas e científicas, a investigação de James McDonald dos fenômenos de OVNIs só ficou mais forte. Mas, tragicamente, ele cometeu o suicídio em 1971. Sua vida pessoal acontecia enquanto ele continuava com os seus estudos científicos dos OVNIs. Agora, seu legado e seu trabalho incansável continuam com outros casos, esperando novas investigações e mais respostas ainda esperando serem descobertas.